Uma jovem foi sequestrada por um grupo criminoso. Isto aconteceu em Santa Catarina em outubro do ano passado. Até hoje, a jovem não tinha sido encontrada. Tudo indica que o desfecho dessa história pode se dar aqui no Paraná. Como assim? Pera lá, mas que o crime acontece em Santa Catarina, por que o desfecho no Paraná? Vamos explicar então para quem está acompanhando Cidade Alerta, Paulo Gomes. Tudo começou quando a gente começou a trabalhar em cima do caso do professor Fábio Calegari, que morreu em março do ano passado. Professor Fábio Calegari, 6 pessoas foram identificadas de participação nesse homicídio. Uma dessas pessoas é considerada foragida, Fernandes Nogueira Barros. Este homem que aparece na tela é considerado foragido. O nome dele foi incluído, inclusive, na lista vermelha da Interpol. Ele é procurado em mais de 190 países. Paulo Gomes, nós trouxemos ontem a história, todas as novas movimentações sobre a história da morte do professor Fábio Calegari. E dentro disso, nós descobrimos que o Fernandes, que está foragido, também está foragido por um outro homicídio. E qual seria esse homicídio? Camila Florencio Dávila, de 23 anos, que desapareceu no dia 8 de outubro de 2024, lá em Araquari, cidade que fica no norte de Santa Catarina. O Fernandes seria uma das pessoas que foi até a casa da Camila. Lá estava a Camila, uma prima e o marido da Camila. Eles foram até lá para pegar o marido da Camila, mas não pegaram, Paulo Gomes, e a Camila ficou lá, foi colocada dentro de um carro e nesse momento ela foi sequestrada. E aí a polícia ficou investigando por vários meses, isso foi lá em outubro. Só que agora, na terça-feira dessa semana, em Ibaiti, aqui no Paraná, uma ossada de uma mulher foi encontrada. E todos os indícios levam a crer que seja a ossada da Camila, que foi sequestrada lá em Santa Catarina. Nós trouxemos ontem a revelação de que o Fernandes seria um dos foragidos. E hoje a Polícia Civil lá de Santa Catarina divulga novas informações sobre essa ossada e sobre os foragidos. Vamos acompanhar a primeira parte dessa história. A emboscada que deu errado. O grupo criminoso, na verdade, estava atrás do companheiro de Camila. Ele era o alvo dessa empreitada criminosa. Como não conseguiu alcançá-lo, acabou sequestrando ela. A esperança de uma mãe. Eu não sinto que ela não está morta de jeito nenhum. Eu sinto que ela está presa em algum lugar. Eu acredito que Deus pode ter guardado ela de não ter acontecido mal para ela, pior, sabe? O meu neto precisa da mãe. Cativeiro, ameaças, agressões, tiros em área de mata. Uma moça jovem, mãe de uma criança pequena e que não merecia ter passado por isso. Camila Florindo, 23 anos, funcionária de um quiosque na cidade de Araquari, no norte de Santa Catarina. O longo relacionamento com este homem colocou a vida dela em risco. O Alan, né, era metido em muitas confusão, né? Então a gente não sabe dizer se isso foi pegaram ela por dívida, para ele se entregar alguma coisa. Eu não sei te dizer. Eu só sei te dizer que ele já está vivendo uma outra vida. É engraçado porque foi tão rápido assim, que ele já está junto com outra pessoa. De acordo com a investigação, tudo indica que ele está envolvido com uma facção de Santa Catarina, cuida de negócios do tráfico. Só que dentro da organização há inimigos com vontade de assumir o poder. E para uma mudança acontecer, ele tinha que cair. 8 de outubro do ano passado, 6 criminosos em 2 carros clonados cercam a casa de Camila. O objetivo é matar o marido dela, mas ele age rápido e consegue escapar. O grupo pega objetos pessoais e dinheiro e ataca a jovem. A obriga a entrar em um veículo. Nesta outra imagem exclusiva registrada por uma câmera de monitoramento, você vê os 2 carros usados pelos criminosos durante o sequestro. Camila está em um deles. Ela é levada para um cativeiro, fica pouco tempo no local e depois é transportada ao estado do Paraná. Na região metropolitana de Curitiba, os criminosos se desentendem. Estão nervosos e não há um consenso sobre o destino de Camila. Uma briga termina com um deles morto a tiros. O corpo é jogado na rua e encontrado pela polícia. O grupo segue viagem e escolhe a zona rural de Ibaiti, cidade do interior do Paraná, para se livrar da garota.
Os criminosos pensam em liberar a jovem, mas mudam de ideia. Camila é baleada e o corpo enterrado. São pessoas altamente perigosas que têm o hábito de praticar crimes, né, como seu modo de vida, e com isso dificultou bastante o trabalho da polícia. Entretanto, os agentes de investigação aqui do Departamento de Investigações Criminais de Joinville trabalharam com bastante afinco e conseguiram êxito em identificar a autoria criminosa. O Departamento de Investigações Criminais conseguiu a prisão de um trio que teria participado do sequestro. Os alvos foram encontrados em São Francisco do Sul, Foz do Iguaçu e Curitiba. 2 investigados ainda estão foragidos. Imaginem como é que fica a cabeça dos pais. Imagina só, angústia. Só que é o seguinte, nós vamos já colocar a segunda parte dessa reportagem. Eu não sei, se eu tiver feito confusão, você já me corrige, sem problema algum. Eu entendi errado? A ossada teria sido encontrada em vários locais? Não é isso, né? Não, foram vários os locais que eles passaram, né? A ossada foi encontrada em Ibaiti, aqui no interior do nosso estado. Eles saíram de lá, passaram por várias regiões, vieram aqui para o estado do Paraná e aqui rolou aquela discussão, Paulo Gomes. Os criminosos não sabiam o que iam fazer com ela. Uns queriam matar, outros queriam soltar, enfim, não decidiram. Ali teve uma discussão, aqui na região metropolitana de Curitiba, teve uma discussão, um deles é baleado, o corpo é jogado no meio da rua. E os criminosos seguem viagem. No que eles seguem viagem, passam por vários locais, várias regiões aqui do estado, param em Ibaiti, numa área de mata, onde eles dão um tiro na Camila, matam ela e depois enterram o corpo. E o detalhe, Paulo Gomes, ontem quando nós trazíamos aqui a informação da questão do professor lá, que o Fernandes estava foragido e respondia também, estava foragido pela morte da Camila, foi no mesmo momento que a Polícia Civil lá de Santa Catarina, lá de Araquari, marcou uma coletiva de imprensa que a gente teve aí a primeira parte da reportagem para trazer mais detalhes. Eles não confirmam todos os nomes dos foragidos, eles tratam isso até com certo sigilo, mas nós já temos absoluta certeza com as informações que nós temos. O mandado de busca, o Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ disponibilizou também os dados ali do Fernandes, dizendo que ele é um dos envolvidos nesse assassinato. E agora, Paulo Gomes, a gente vai trazer a segunda parte. As buscas que aconteceram em Ibaiti e mais do que isso, o momento em que a família da Camila recebe a informação de que possivelmente ela foi assassinada e os ossos sejam delas. Vamos acompanhar. Dia 14 de janeiro. Com as informações obtidas durante a investigação, a Polícia Civil risca o mapa. A conversa do delegado com os agentes e os bombeiros do Paraná é para montar a estratégia. As equipes entram agora nesta região de mata. Na imagem aérea, você consegue ter uma dimensão. É um lugar afastado, com árvores altas e vasto terreno. As imagens são inéditas. Bombeiros e policiais avançam, começam as varreduras. A vegetação esconde alguns perigos, buracos e animais peçonhentos. O cão farejador da Polícia Civil de Santa Catarina indica o local. Policiais e bombeiros vão atrás. O caminho leva até uma ossada. Jaqueline, mãe de Camila, e Esther, a irmã, estão agora no Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil de Joinville. Acabaram de conversar com o delegado responsável por este caso. Elas receberam neste momento a confirmação da morte da jovem de 23 anos. Eles falaram que a Camila não deu para reconhecer o corpo, né, porque estava já em estado avançado, mas era ela com os... Eles têm uma grande certeza, mas eles vão fazer um exame dentário para confirmar mesmo. Ela está no Paraná, né? Ela foi morta lá com um tiro. Eles tinham a intenção de soltar, mas de repente voltaram atrás e executaram. Mas não nada que foi por culpa dela. Ela só foi pegando na errada, né? E agora eu tenho que esperar para trazer o corpo, né? Fazer o velório dela. E é isso, quero agradecer a todos que colaboraram aí. Mas agora acabou.
Agora eu tenho que continuar firme para criar o filho dela que Deus me deixou. É isso. Mas nada pra falar. Nossa. Agora, o inquérito policial será finalizado nos próximos dias e remetido ao Poder Judiciário, para que todos os autores respondam pelos crimes que praticaram. A Polícia Civil não vai descansar até localizar todos os envolvidos nesse crime. E é o que a gente fala, né? O crime não tem lugar e não tem hora, né, Paulo Gomes? Principalmente ali quando envolve algum tipo de disputa, possivelmente alguma dívida ali, ou até a tomada de pontos do tráfico de drogas, que seria no caso ali do marido da Camila, e que ela, infelizmente, que foi morta no lugar dele. Mas como as histórias também, elas se conectam, né, Paulo Gomes? A gente começou uma história aqui, de repente a gente traz ali os suspeitos, desses suspeitos você descobre que um deles já tem vários outros inquéritos, vários outros homicídios, e um deles terminou com a morte dessa jovem de 23 anos. Um crime que começou lá em Santa Catarina, lá em Araquari, e que termina aqui no interior do estado do Paraná. É o Cidade Alerta sempre trazendo essas histórias, mas mais do que isso, trazendo a verdade, né, Paulo Gomes? Mostrando todos os passos, todos os caminhos dessas investigações que acabam muitas vezes com esses criminosos presos. Eu só quero fazer uma correção, Bitar, até fiquei pensativo, porque a frase que nós estamos colocando aqui, ó, ossada encontrada em vegetação do Paraná pode ser de jovem sequestrado. Não é pode ser, é, né? Porque já há uma conclusão. A polícia civil, pela investigação, a polícia civil sabe que é ela. Mas como já estava naquele estado bem avançado, são aí 3 meses já, né, de investigação, só tem os ossos, precisa ainda fazer o DNA, fazer o material genético, coletar o material genético da mãe ou de algum outro familiar da Camila para confrontar. Mas para a polícia, esse inquérito está finalizado e o corpo, sim, é da Camila, que foi encontrado aqui no Paraná, Paulo. Tem a impressão que vai ser necessário realmente essa prova técnica aí, até para que depois seja possível uma condenação, porque senão depois o pessoal anula judicialmente, né? Realmente a frase, eu acho que pode mesmo. Obrigado, Bitar. Você vê o que é, né? Parece bobagem, pode ou é? Né? Parece bobeira, não parece? Mas se você não tem, embora vejam, como disse o Bitar, a polícia acredita. Aconteceu isso, ela está morta e agora nós estamos atrás dos bandidos. Mas e aí? E esta prova técnica?